Glória a Deus. Vamos abrir no livro de Josué, versículo muito conhecido, capítulo 3, o versículo 3 de Josué. Vamos ler até o 4, 3 e o 4. Quero dar o bem-vindo também aos nossos que estão nos assistindo através da transmissão ao vivo, nas redes sociais. Deus abençoe a vida de vocês. Que aonde vocês estiverem, recebam a graça, a bênção de Deus. E deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Amém? Sentem adorando ao Senhor nosso Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu não costumo colocar tema, né? Mas eu pensei assim: sair da sua posição e seguir a arca da aliança. Eu não quero me prender na história da travessia do Rio Jordão, que foi um grande milagre que o Senhor realizou. Mas eu quero me deter no versículo 3, sobre 3 aspectos desse versículo. 3 aspectos, que é a visão, o ver, o sair e o seguir. Jesus, quando ele, lá em Nazaré, uma certa ocasião, ele foi chamado, foi convidado, como ele era rabino, a ler a Torá, a ler um trecho da Bíblia, para poder fazer os seus comentários. E quando ele abriu lá nos rolos, né, do pergaminho, abriu no capítulo 61 de Isaías. E ele, no capítulo 61, ele faz uma revelação que ele era o Messias. Quando ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, dar vista aos cegos, libertar os aprisionados e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele disse: hoje essa profecia se cumpriu. Interessante que ele fala pregar o evangelho aos pobres e dar vista aos cegos. O profeta Isaías falou, né? Pobre parece ser uma palavra literalmente no seu significado, né, na sua semântica radical. Pobre é aquele que passa a necessidade. Mas o pobre aqui, ele está se estendendo para o pobre de espírito. Que lá no Sermão da Montanha ele disse: bem-aventurado os pobres de espírito. Embora algumas religiões distorceram esse versículo de Jesus, quando diz bem-aventurado os pobres. E aí fica muito aberto ao entendimento do pobre. Mas Jesus está falando do pobre de espírito. Quem é pobre de espírito? É aquela pessoa que tem um coração aquebrantado, aquela pessoa que está disposta a perdoar, está disposta a pedir perdão, pessoa que sabe pedir perdão e que sabe perdoar. Esses são os pobres. Então Jesus veio pregar boas novas, trazer novas notícias do céu, esperança para os aquebrantados de coração. Aleluia. Também para dar vista aos cegos, porque notem bem que nós temos uma tendência da materialidade. Hoje na escola bíblica até comentei um pouco sobre isso. Fiz uma intervenção na aula da professora Jaqueline, falando que nós temos uma tendência ao materialismo, à vida material. Nós temos uma tendência a isso, todo ser humano, né? Por isso que a insistência do escritor aos Hebreus é dizer, sem fé, lá no capítulo 11 ele fala aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele ainda diz assim: quando você for em direção a Deus, acredite que Ele existe de fato. Não vá em dúvida, não vá duvidando: será que Ele existe? Será que Ele está? Não, porque só podemos agradar ao Senhor se nós crermos que Ele existe, que Ele é o dono da nossa vida, que Ele governa a nossa vida, que Ele resolve nossos problemas, que Ele nos protege, que Ele provê todas as coisas para nós. Sem fé é impossível. Então, dar vista aos cegos é abrir os olhos espirituais, abrir os olhos das pessoas. A quem nós devemos seguir? Observe que as pessoas estão
se desviando muito da palavra de Deus, estão se desviando do Evangelho. Eu não digo estar todo dia com os olhos em cima da Bíblia 24 horas, não. Mas tem mais tempo para outras coisas, como redes sociais, por exemplo, para seguir artistas, para seguir pessoas famosas, do que propriamente estar em meditação na palavra de Deus, dia e noite, e buscando ao Senhor. A gente está usando muito hoje, ouvindo muito a linguagem dos seguidores e os influencers ou os influenciadores, não é não? Seguidores. Nós vimos aí, lamentavelmente, né, o que aconteceu com uma artista famosa, 38 milhões de seguidores. 38 milhões de seguidores. A pergunta aí, a quem eu devo seguir quando eu estiver com os meus problemas? A quem eu devo seguir quando eu estiver com as minhas alegrias, com as minhas tristezas? O texto diz aqui que nós devemos, foi orientado para o povo de Israel, quase 3 milhões de pessoas que estavam ali, não era 38, eram 3 milhões, né? Que quando eles virem, enxergarem, conseguirem observar a arca da aliança sendo levada pelos levitas sacerdotes, e é uma tradução mais original, diz assim, pelos levitas, só apenas os levitas, porque tinha os levitas sacerdotes que prestavam o serviço de sacerdócio, e tinha os levitas que prestavam outro serviço que não era de sacerdócio, mas toda a tribo de Levi foi escolhida e separada por Deus para serem sacerdotes. Então o que é que diz? Saiam das suas posições. Parece um mistério aí, saiam das suas posições e sigam a arca da aliança. A neurolinguística, principalmente, tem a neurociência também, mas a neurolinguística, ela traz uma proposta de que você tudo pode fazer porque você é capaz. Aí eu fico pensando, pastor Elins, como é que fica quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, e sem mim vocês nada podem fazer. Sem mim não tem como atravessar Mar Vermelho, sem mim não tem como atravessar Rio Jordão, sem mim não tem como tomar água no deserto, no meio das pedras. A quem nós devemos seguir? Aleluia. A arca da aliança, ela representa para os judeus, sempre representou até hoje, a presença de Deus. Foi Deus que mandou fazer essa arca para colocar no tabernáculo de Moisés. E ele fez questão que colocasse lá as 2 tábuas da lei. E depois foi colocado o pote de ouro que continha dentro maná. E também mandou que guardasse dentro da arca a vara de Arão que floresceu. 3 elementos dentro da arca. Então tem aí uma simbologia muito grande, muito importante para nós, esses 3 elementos que estavam dentro da arca. Quando alguém orienta o capitão, sei lá, o sargento, o responsável pela travessia do Rio Jordão, orienta a seguir a arca. O que a arca representa? Primeiramente representa a presença de Deus. Depois nós temos também uma outra simbologia, representa a glória de Deus. Então eu devo seguir o quê? Tudo onde Deus está presente. Porque Eva pecou? Porque ela não foi para a presença de Deus, ela não foi para um lugar onde estava a presença de Deus. Ela, pelo contrário, ela saiu da presença de Deus e foi para o lugar do pecado. Ela foi para o lugar que não era adequado, ela foi para o lugar que Deus pediu que não fosse, que não se aproximasse. A quem nós devemos seguir? A arca da aliança, então, ela tem esses 3 utensílios, que são o pote de ouro com o maná, e nós temos lá também as tábuas da lei, e temos também a vara de Arão que floresceu. Nós podemos falar rapidinho sobre esses 3 elementos para vocês. Aleluia. As tábuas da lei já era a 2ª tábua que Deus tinha entregado para Moisés, né? Porque a primeira, quando ele desceu do monte para levar a lei, como eles deveriam seguir as orientações de Deus, eles já estavam fazendo a maior festa, o maior carnaval lá.
já tinham derretido ouro, feito um bezerro. Porque nós, seres humanos, também nós temos essa tendência de buscar um ídolo para a nossa vida, para a gente poder ter uma referência. Vocês sabiam disso? Nós temos essa tendência, eu digo nós mesmos, temos essa tendência de idolatrar alguma coisa ou alguém. Porque de repente parece que a gente descobre que nós temos algumas limitações, mas que tem alguém que tem poderes maiores do que o nosso, que Ele pode nos proteger, que Ele pode nos guardar. Então essa tendência pela admiração, pelo fascínio por alguma coisa ou por alguém, eu acho interessante quando minha filha diz para mim: eu estou seguindo, eu sou seguidora do fulano de tal. Eu acho assim, eu fico rindo da desgraça do mundo, você está entendendo? E você é seguidora, sou. Ela está me ouvindo, ela está assistindo. Sou seguidora. E não é só ela não. São muitos crentes que fazem isso. Eu sou seguidora de fulano, eu sou seguidor de ciclano, eu sou seguidora de Bertrano. E a primeira coisa que faz, a minha filha não faz isso não, mas eu sei que muitos fazem, de pegar o seu celular, a sua rede social, e a primeira coisa, o viciado em cachaça, a primeira coisa que ele faz de manhã é tomar cachaça. O tabagista é pegar o cigarro dele antes do café e acender o cigarro. E o seguidor de influenciadores é pegar o seu celular para ver o que está acontecendo lá na rede social, para continuar seguindo. Você está me entendendo? Eu sei que vocês estão em silêncio porque essa mensagem é muito dura, né? É para trazer uma mensagem mais confortável, que confortasse a gente. E eu não sei porque Deus me deu essa mensagem, mas Ele deve ter os seus objetivos. Será que eu estou seguindo a Cristo? O tabernáculo era feito de 3 portas, 3 cortinas. A primeira porta era chamada de caminho. A segunda porta, que era o lugar santo, era chamado de verdade. E a porta do santo dos santos era chamado de vida. Quando Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele disse: eu sou as 3 portas do tabernáculo para chegar até Deus. Tem que passar por mim. E a pregação mais dura que Jesus pregou em toda a sua vida foi quando Ele disse: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse não terá parte no reino do meu céu, não vai entrar no céu. E os fariseus acharam muita prepotência em Jesus. Um filho de carpinteiro, um caipira, nasceu lá no meio do mato, não tinha expressão de um grande artista, de um influencer, né? Estava dizendo que ele era o único caminho, ele era a única porta, ele era a única vida, só podia entrar por ele. Disseram: não, isso aí agora esse camarada abusou, ele surtou. E todo mundo então abandonou Jesus, ficaram só os seus discípulos e ficaram murmurando ainda, reclamando, como deve ter alguém reclamando aqui ou através da rede social que está me assistindo. Mensagem muito dura. Jesus foi mal agora, ele vacilou. Dizer que só vai para o céu se tiver comunhão com Ele. E ele, percebendo a murmuração, os comentários, Jesus poderia começar a bajular, né? Dizer: não façam isso comigo, gente. Eu quero que vocês me entendam, eu amo vocês. Não me deixe, não me abandone, não me deixe sozinho. Não, ele disse: vocês também não querem ir com eles? Vocês podem ir. Eu comecei meu ministério sozinho mesmo, eu vou ficar sozinho. Pode ir, vocês estão livres. Se não quer mais servir Jesus, quer continuar seguindo influenciadores, se não quer mais servir a Jesus, eu quero estar na igreja, mas eu quero tomar minha cervejinha de vez em quando. Eu quero estar na igreja, mas eu quero fumar meu cigarrinho de vez em quando. Eu quero estar na igreja, mas não custa nada eu reunir com os amigos ali e tal, para tomar um negócio, entendeu? E olhar, porque é que tem de olhar e desejar alguém que não é minha esposa? Isso é fanatismo. Jesus já havia dito assim: olha, quem é sujo, continue se sujando. Você é sujo, gosta de sujeira, fique fuçando a lama igual porco, não tem problema não, fique aí na sua, na boa, ninguém vai te perturbar. Se você quiser, eu até mando mais lama aí para ajudar você. Agora, quem
é puro, que continue se purificando, se lavando, se santificando. E quem é justo, que continue fazendo justiça. Vocês podem ir embora. Deus não bajula ninguém. O Satanás disse: eu vou embora aqui do céu, vou levar uma terça. Não tem problema, vai. Deus não foi atrás dele: ô Lúcifer, me ajuda, não faz isso não, meu irmão, vai diminuir muito a quantidade de anjos aqui no céu. Ele não vai bajular você, não vai me bajular. Os camaradas ficaram todos perdidos. Gente, vai ou não vai? Pedro: não sei, meu irmão, agora essa mensagem dele realmente, o pastor Jesus aí vacilou. Olha que ele prega, a gente admira ele. Nós estávamos até já idolatrando Jesus, mas com essa mensagem, uma mensagem muito dura. Aí foi preciso quem? Foi preciso que o Espírito Santo viesse sobre Pedro e ministrasse o coração de Pedro e disse: Pedro, seu bobão, eu te pergunto, para onde vocês irão se não for Jesus? Para onde vocês vão se é Ele que tem palavra de vida eterna? Aí Pedro abriu os olhos e disse: mestre, o Senhor está mandando a gente embora, para onde nós iremos? Nós não temos para onde ir não, Senhor, porque és Tu que tens palavra de vida eterna, e nós vamos te seguir o tempo todo, nós não vamos te abandonar. Aleluia. Deus fez questão de colocar 3 utensílios na arca como memorial, como advertência. O vaso de ouro, vou começar com as tábuas da lei, a tábua da lei que eu estava falando, né? Quebraram, Deus pegou, preparou mais 2 tábuas e deu para Moisés colocar na arca. Mais tarde, a tábua, ela representa a lei de Deus, a palavra de Deus. E toda vez que a gente olha a tábua na arca, o judeu olha, ou nós olhamos, a gente deve lembrar que a palavra, ela foi feita por Deus para ser ensinada, para ser guardada no coração, na memória, e para ser pregada. Nós estamos fazendo isso, nós estamos ensinando a palavra de Deus, nós estamos guardando a palavra de Deus. Somente se disser: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar. Aleluia. E também para ser pregada. O vaso de ouro, vocês sabem que representa o ouro na Bíblia Sagrada. Tem três pedras aí preciosas: o ouro, a prata e o bronze. O bronze, ele representa a justiça de Deus, o julgamento. Toda vez que tiver bronze é julgamento. Por isso que o altar de sacrifício era feito de bronze, porque ali inicialmente você vai se auto-julgar, você vai entrar no seu tribunal particular. Ali é o momento, é o sacrifício do arrependimento, que é isso que a gente deve fazer na hora que for louvar a Deus também. Oferecer a Ele o nosso sacrifício de arrependimento. Senhor, eu me arrependo. A prata representa a justiça de Deus. A justiça de Deus não é vingança, a justiça de Deus é transformação, é restauração. Quando eu digo: Senhor, eu quero que Tu faça a Tua justiça com essa pessoa, eu não estou amaldiçoando a pessoa, eu estou abençoando. Sabe o que Deus vai fazer? Vai transformar aquela pessoa, porque eu pedi a justiça de Deus. A prata. E o ouro, sabe o que representa o ouro, amados? A glória de Deus. A presença majestosa da glória de Deus e a sua unção poderosa. Quando Ele manda fazer o vaso de ouro e colocar o maná, interessante que aquele maná ele estragava de um dia para o outro, né? Tanto é que Ele deu ordem: comam, Moisés, pede para todo mundo comer o maná, não deixar para outro dia. E aqueles mais desavisados, que tem pouca fé, pegou a sua tapauézinha, né? Uma tapaué tinha naquela época, né? E colocou lá um pouquinho de maná. Para ter louco, meu irmão, vai que falte amanhã, vai que Deus se zangue com a gente e não mande. Então a fé de Moisés vacila e não vem a maná do céu. E quando foi de manhã que o camarada foi olhar debaixo da cama para comer o maná, estava só bicho lá, estava tudo podre. O maná ele não durava, outro dia ele apodrecia. Mas esse maná que está no vaso de ouro
ele não apodrece, não apodrecia. Você sabe por quê? Porque ele estava dentro da glória de Deus. Porque ele estava voltado para a glória de Deus. Quando você está envolvido pela glória de Deus, você não apodrece, você envelhece, você não se tristece. Pelo contrário, você sente mais alegria na presença do Senhor. Aleluia. É a providência divina. No deserto não faltou pão, não faltou água, não faltou carne, não faltou vestes, não faltou calçados. Porque quando nós estamos em Deus não falta nada. E se faltar, Ele continua sendo Deus, né, pastor Luiz Fernando? Aleluia. Para nós, a igreja, o vaso de ouro, ele representa o Evangelho para nós. A gente tem que se alimentar todo dia do Evangelho, todo dia da palavra de Deus. E é o terceiro elemento, devido ao tempo aqui, a vara de Arão que floresceu. Isso aí foi a confirmação do ministério de Arão. Que nota bem, tem pessoas que querem tocar na unção ministerial de alguém. Tem pessoas que duvidam da escolha de Deus na vida de alguém. A Miriam, irmã de Moisés, junto com Coré, ou Corá, como você queira dizer, são duas pronúncias do hebraico, né? Se reuniram um certo tempo e Coré começou a colocar coisa na cabeça da Miriam. Dizer: Miriam, tu percebeu que tu é a irmã mais velha, tu és sacerdotisa, tu é levita, mas foi Moisés escolheu Arão, por que não escolheu a ti? É uma tendência muito grande que nós temos, né? Na família, fazem aniversário, convidam, e não me convidaram de repente, né? Se eu estou dando um exemplo, por que não me convidaram? Eu também faço parte da família, né? Por que não me convidaram? Ou então elege uma pessoa para ser o representante da família. Por que não eu que sou mais velho? Por que ser mais novo do que eu? Poderia ser um de nós. Coré disse: poderia ser até eu mesmo, o sumo sacerdote. Isso aí é coisa, do Moisés com Arão. Eles têm um negócio, uma chegadinha. E aí, politicamente, Moisés escolheu Arão. E começaram a murmurar. Moisés, sabendo disso, consultou a Deus. Aí Deus disse: certo, tu vai fazer, Moisés? Tu vai mandar selecionar os 20 homens lá, levitas, para eles pegarem a vara deles e levar na frente lá do tabernáculo e plantar, enterrar na terra seca. Inclusive Arão vai fazer isso também. Deus mandou vocês pegarem a vara de vocês aí, já que vocês acham que fui eu que escolhi Arão, pois eu quero que vocês plantem aqui, peguem, enterrem a vara que vocês usem na terra seca, e de manhã a gente vem para cá, todo mundo, vocês vão tirar da terra, vão arrancar da terra a vara que tiver florescida, essa é que Deus escolheu, esse que Deus escolheu para ser o sumo sacerdote. Pois é, Moisés, já era para ter feito isso há muito tempo, meu irmão. Vamos sim, vamos fazer, galera, vamos pegar nossas varas. Aí foram, enterraram em terra seca e tal, passou a noite. No outro dia estava todo mundo, porque por causa de fofoca e briga, é cedo que o pessoal acorda. Não? Estava lá todo mundo. Aí o José lá pegou, puxou a vara, cadê? Não tinha nada. O Samuel pegou lá, não tinha nada. E foram puxando. Aí cutucaram no outro: eu duvido que a de Arão floresceu. Quando Arão puxou a vara, estava florescida a vara. Aleluia. E era folhas de amêndoa. Você sabe que amêndoa simboliza na Bíblia Sagrada vida, ressurreição. Aleluia. Quando Arão pegou, aí Moisés disse: eu não falei para vocês, não fui eu que escolhi, mas foi Deus que escolheu Arão, e a unção veio de cima para baixo sobre Arão. Para a igreja fica não tocar no ministério de alguém, não tocar na unção de alguém. E aí Josué continua dizendo para nós aqui: quando vocês virem a arca da aliança, a presença do Senhor sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam das suas posições. Como é que é sair das posições?
Que posição está se referindo aqui, amados? Qual é a posição que você está diante de Deus nessa noite? Como é que está a sua vida diante de Deus? Como você está se posicionando diante do Senhor? No seu relacionamento pessoal com Deus. Você está seguindo a presença de Deus? Nós estamos seguindo a unção de Deus? Nós estamos seguindo a glória de Deus? Ou nós estamos seguindo alguma coisa que não tem nada a ver com a glória de Deus? Porque Moisés, quando viu lá a sarça pegando fogo, que não estava sendo consumida, ele foi atraído por Deus para aquilo. Ele foi lá e seguiu até lá, vou ver o que é isso. De repente ele constatou que era Deus. E a partir daquele momento Moisés passou a seguir a Deus do jeito que Deus ordenava que ele fizesse. Como é sair da posição? Josué tinha uma promessa com Deus. Está no capítulo 1, no versículo 9. Ele diz assim, Deus diz para ele: não fui eu que lhe ordenei, Josué. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Aleluia. O povo de Israel estava de frente a uma nova oportunidade. Já tinham tido uma oportunidade que foi atravessar o Mar Vermelho, não foi? Tiveram a oportunidade de ser gerado água na pedra quando não tinham água nenhuma. Jorrou. Diz que não saiu aguinha não. Jorrou com uma cachoeira de água para eles. Quando cansaram, enjoaram de comer maná. O maná ele tem um sabor de mel com canela, vocês sabiam? Quando eles cansaram de comer maná, disseram: Moisés, nós estamos enjoados de maná. É só maná, Deus está mandando maná. Nós queremos é carne. E Deus mandou tanta carne, meu irmão, que o povo não conseguiu dar conta de comer carne. Então eles já tinham tido muitas oportunidades. Agora estavam diante do Rio Jordão, que estava ali em sua plena enchente, estava transbordando. Como é que eles iam atravessar para conquistar Jericó? Estavam diante disso. Mas o que foi orientado primeiro? Para eles se santificarem, não é isso? Porque durante 3 dias de santificarem, que Deus ia fazer eles atravessarem a pé enxutos o Rio Jordão. Santifique-os. E veio o anúncio: quando vocês virem a arca sendo carregada pelos levitas sacerdotes, saiam das suas posições e sigam-na. Aí o 4 diz: mas mantenham a distância de 900 metros, quase 1 quilômetro. Por que Deus mandou eles manterem a distância da arca? E não deviam também se acercar da arca, nem rodear a arca e nem estar muito próximo. Deveriam ficar a 900 metros, porque quanto mais distante você tiver, maior o ângulo que você tem para enxergar. Ou não é? Mais panorâmico fica para você a orientação. Mas tem gente que quer estar perto, bem pertinho, da glória, da presença do Senhor. Quando diz: não, mantenha a distância, fica olhando e vai seguindo. 900 metros que deveria estar. E só quem poderia carregar essa arca eram os levitas sacerdotes. Ninguém mais poderia carregar. E eles tinham que carregar no ombro. Não era carregar em carro de mão, em carroça, em ambulância, né? Tinha que ser no ombro. Aí você me pergunta: pastor, mas agora não tem mais os levitas, né? Quem que carrega a presença de Deus? Aleluia. É simples a resposta: você carrega a presença de Deus dentro da sua vida. Aleluia. Por isso o Espírito Santo foi enviado para nos orientar a quem nós devemos seguir, para onde nós devemos ir. Você está de frente agora com novas oportunidades. O Senhor diz que você tem novas oportunidades hoje. Deus está querendo reconstruir uma nova história na tua vida. E qualquer que seja essa oportunidade, o importante é seguir a presença de Deus. É seguir a vontade de Deus em qualquer circunstância. Não avance antes da hora de Deus. Porque tem 2 tempos: o tempo Kairos de Deus e o tempo Cronos, o cronometrado, que é o nosso.
Você começa a ler lá o primeiro capítulo de Gênesis e você vê que é o tempo Kairós de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Que princípio é esse? Nós não sabemos que princípio é esse. Ele não diz a data, o dia, o mês, a hora. Um princípio qualquer, o começo de um momento. Só que depois diz, no primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia, Deus, terceiro dia, aí começa a cronometragem. O tempo de Deus, ele não tem, ele é psicológico. O Deus é atemporal. Ele se movimenta em qualquer momento da nossa vida. E outra, a agenda de Deus não é a nossa agenda. De repente, quando eu digo, eu estou indo para ali porque Deus me falou que eu estou indo, a pergunta é, será que foi Deus que me falou? Quando é que eu sei que Deus me fala alguma coisa? Você já parou para pensar isso? Porque agora nós não temos, como naquela época, os profetas que diziam, eu sou o profeta do Senhor, e eu digo a vocês, nós temos o dom da profecia. E tem muitos também dando profetadas por aí. O Senhor me falou que eu tenho que largar você. O Senhor me falou que o nosso casamento acabou. Deus me disse que eu tenho que me separar de você e casar com a vizinha aí do lado. Gostei de ver o queima. Se eu não tiver com a verdade, porque esse livro aqui, ele é que nos orienta. Será que Deus falou isso mesmo? Alguém chegou, vou falar aqui, está ao vivo, mas vou falar. Alguém chegou e trouxe uma profecia distante para mim. Disse que meu tempo na igreja mãe acabou. Deus mandou dizer para você que o seu tempo aqui na igreja mãe acabou. Digo, olha, eu posso até acreditar nisso. Agora a pergunta é, Deus vai me mandar para onde? Porque eu não acredito num Deus que teu tempo acabou e diz, te vira. Que faz igual como o Império Brasileiro fez quando a princesa Isabel deu a carta áurea aos escravos. Vocês estão livres a partir de hoje, você não são mais escravo. Aí diz, a gente vai morar onde? Sei lá, vão comer o quê? Sei lá, vão trabalhar, sei lá, se virem. Deus precisa queimar meu coração com uma profecia, porque quando Deus fala, Ele queima o teu coração, Ele confirma no teu coração. Eu só vou mudar de posição se for em direção à arca do Senhor, se for em direção à presença do Senhor, se for em direção à unção de Deus, se for em direção à glória de Deus. Aí eu irei seguir. Aí eu estou esperando essa confirmação dessa profecia, porque até agora Deus não me disse para onde que eu vou. Aí eu vou pegar minha bússola e vou sair de qualquer maneira? Não. Eu não sei, eu não entendo muito essas coisas, Aleluia. A arca, ela simboliza aqui a unção de Deus, a presença de Deus, a vontade de Deus, por isso nós devemos segui-la. Não siga a sua vontade, não siga a vontade dos outros. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. O profeta disse assim, Deus vai fazer vocês atravessarem o Rio Jordão a pés enxutos daqui a 3 dias. Ele foi muito preciso, ele falou, daqui a 3 dias, pode contar, daqui a 3 dias ele vai. E uma coisa impossível, porque o rio estava transbordando demais, era a maior enchente naquele momento. Mas aqui veio a orientação no 3º dia. Atenção, gente, fique bem atento quando vocês virem os levitas carregando a arca do Senhor nos seus ombros. Saiam da posição que vocês estão e sigam, mas não parem, tem que seguir. E no dia que eles começaram a seguir, que eles viram os levitas com a arca do Senhor carregando em seus ombros, que eles começaram a seguir, alguns com certeza duvidaram. Olha, mas não baixou a água, até agora não baixou, a gente está aproximando das águas do Rio Jordão, não baixou a água não, já olhamos para o céu, não tem nada, não baixou, não abriu as águas, E aí dizia, não, vamos seguir. Continue. Josué dizia, sigam, olhem para a arca, olhem para a arca, olhem para a arca. Quando alguém disse assim, vem para cá, diz, não, eu estou olhando para a arca, eu não vou tirar meu olho da arca, eu não vou tirar meus olhos da presença do Senhor. Isso não vai dar certo, a tua viagem não vai dar certo, teu emprego não vai dar certo, teu curso não vai dar certo, o curso que tu vai fazer, o concurso que tu vai concorrer, eu estou olhando para a arca, eu estou olhando para a presença do Senhor. Aleluia.
E Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu seguidor, renuncie a si mesmo. O que a neurolinguística diz o contrário: seja você. Jesus diz: não seja você, seja você. Ele diz: não seja você, renuncie você mesmo, pega a tua cruz e segue-me. Aleluia. Deixa Deus governar a tua vida. Não desvia teus olhos da arca, não desvia teus olhos da presença do Senhor. Observa se aquele conselheiro, aquela conselheira, aquela pessoa que está te influenciando a mudar de direção, a sair da posição, se ela tem a presença de Deus, se a presença de Deus está na sua vida, porque o Espírito de Deus não deixa ninguém confuso. Se vier confusão na cabeça é porque não é de Deus, mas quando vem aquela certeza e a confirmação, então é Deus que falou contigo, é Deus que está te orientando, é Deus que está te dirigindo. E quando ele diz assim: eu vou abrir o rio Jordão, é porque ele vai abrir, porque ele disse para Balaão: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse para Jeremias: Jeremias, está vendo o quê? Jeremias olhou: Senhor, estou vendo um galho de amendoeira. Pois é, Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra, para que se cumpra. Então não siga a vontade dos outros, nem a sua própria vontade. Deus tem um plano para mim e tem um plano para você, mas nós só podemos ver esse plano seguindo o quê? A presença de Deus, seguindo a arca, seguindo a sua presença, seguindo a sua glória. Onde tem glória de Deus, eu estou lá. Eu estou falando de glória, não estou falando de movimento, de oba-oba, de reteté, não estou falando disso. Eu estou falando é quando você chega no lugar, você já começa a tremer, você já começa a se arrepiar, as lágrimas já vêm em seus olhos, você começa a sentir vontade de glorificar o Senhor, e você diz: verdadeiramente a presença de Deus está aqui, a glória do Senhor está aqui, a glória do Senhor está presente. Aí você aproveita: Deus fala comigo, e às vezes Ele fala quando Ele quer. Amém? Glória a Deus. Seguir a presença do Senhor. Eu estou falando aqui para vocês porque a gente vê que 90% dos crentes no mundo estão seguindo outra coisa menos a presença de Deus. Estão dando prioridade a outras coisas menos a presença de Deus. Estão dando prioridade a outras vozes. Só existe duas vozes no universo, amados. Aprendam isso, você não sabe. Duas vozes no universo: a voz de Deus e a voz do nosso inimigo, a voz de Satanás. Tá? Se você ouve uma voz, você tem que ter discernimento para saber se é de Deus ou se é de Satanás. Teve uma profecia há muito tempo também, de um obreiro, não está mais aqui conosco, que chegou comigo e disse assim: pastor Nery, ele não era pastor, desculpa, era presbítero Nery, você vai cair em pecado em alguns meses, assim diz o Senhor. Era para eu ficar com medo, né? Como vou cair em pecado? Deus disse que eu vou cair em pecado. Deus é cruel, meu irmão, Ele vai fazer eu pecar. Eu digo: amado, essa profecia não é de Deus. Se você está discordando, eu digo: não é de Deus, porque eu tenho Deus na minha vida, eu conheço a palavra de Deus, pois o sangue de Jesus é poderoso para me manter fiel ao meu Deus. Mas tem pessoas que ouvem, não tem? E ouvem: meu Deus, eu vou pecar, e agora? Naquele desespero. Até muda de posição, muda do seu posicionamento, pula para outro lado, porque não ouviu a voz de Deus e não seguiu a presença do Senhor. Vamos ficar em pé, amados? Aleluia. Quem você segue? A glória do Senhor, a presença de Deus. Tem tantas ministrações, tantas pregações também potoqueiras, que tem pessoas seguindo o oba-oba,
as potocas faladas nos altares, é falta de respeito com o próprio altar, né? E tem gente que se alegra, se anima e gosta, né? Quando você vê a presença do Senhor, mude de posição. Saia da posição que você está, a sua posição de orgulho, a sua posição de prepotência. É porque eu faço isso porque é com o meu dinheiro, eu fumo e bebo porque é com o meu dinheiro, eu vou para as bagaceiras porque é com o meu dinheiro. Saia dessa posição e siga Cristo. Siga a arca da aliança, onde está contido lá a palavra de Deus, onde está contida a glória de Deus, onde está contida a provisão de Deus. Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, porque Ele não vai faltar na minha vida. Davi, ele experimentou muitas coisas como o filho dele Salomão, mas ele não se desviou da presença do Senhor. Ele continuou na presença do Senhor. Venha ser seguidor de Jesus, seguidora de Jesus. Priorizar a glória de Deus, priorizar a presença do Senhor. A presença de Deus, Ele gera tudo de bom para a sua vida. A presença de Deus perdoa os teus pecados, cura as tuas feridas, cura as tuas doenças emocionais, estabelece anjo para te guardar, te proteger a tua casa, provê a tua fome, a tua sede, e enche o teu coração de paz e de alegria, e ainda te batiza com o Espírito Santo, com fogo, revestindo de poder. O povo de Israel, quando chegou na terra prometida, eles quiseram voltar àquela vida lá do Egito, pela mesma cultura. Quiseram, na verdade, se desviaram do caminho do Senhor. E Samuel então disse para eles: olha, Josué, aliás, disse para eles: vocês querem voltar àquela vida lá do passado de vocês? Tudo bem, agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós continuamos seguindo a arca da aliança, nós continuamos seguindo a glória de Deus, o que abençoa. Até porque, amados, o reino de Deus, o cristianismo, ele não é uma religião, ele não é uma placa de igreja, ele não é um ministério, ele não é uma comunidade, ele é um estilo de vida. O cristianismo é servir, seguir e viver como Jesus nos orienta a fazer. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo, né, ao vivo. Quero agradecer aos nossos visitantes. Venham sempre aqui. A Igreja Mãe está com as portas abertas, lhe aguardando, a igreja aqui em Paraupebas. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, abrilhantando esse culto, participando, cultuando. Ninguém veio assistir culto, né? Nós viemos oferecer um culto ao Senhor.